Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela. Não canso de dizer isso todas as vezes, não canso, Senhor, de colocar isso em minha oração. Mais do que nunca, Senhor, temos que estar atentos à Tua palavra, atentos ao valor do Teu Evangelho e à liberdade do livre acesso a Ele, porque tem tanta gente tentando desmerecê-lo, descaracterizá-lo, diminuí-lo. Gente dentro da Tua igreja que diz falar em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, perdoa e faça com que Teu povo jamais, Senhor, se esqueça que a Tua palavra é a nossa regra de fé e de prática, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse é o último versículo escrito pelo apóstolo Pedro. A última coisa que ele escreveu. É interessante que de tantas coisas importantes e valorosas que ele escreveu, ele deixou isso por último. E ele põe um antes aqui para dizer, de tudo isso que eu falei, principalmente não se esqueça de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso não é a primeira e nem será a última vez que eu prego sobre esse texto, porque ele sempre vai ser algo que vai trazer para nós uma autoavaliação, um autoexame de nossas vidas, onde nós estamos, que patamar eu alcancei da minha vida cristã. Será que o cristianismo se baseia no fato de eu entrar no lugar, ser chamado, entregar, confessar publicamente com os meus lábios Jesus Cristo, sentar e ouvir a palavra de Deus? Será que é só isso? Sempre tenho falado que se você vê uma criança, nasce e ela vai crescendo, mas se ela não cresce de acordo e as atitudes dela não acompanham o seu crescimento, o seu desenvolvimento, alguma coisa está errada. Uma criança de 10 anos não pode agir como se tivesse 3, 4 anos. Então, se ela começa a agir sem o desenvolvimento natural, o desenvolvimento que a gente tem como expectativa real, você procura um perito, você procura um médico, você procura alguém para dizer, tem algo errado, eu preciso saber o que está fazendo, o que está impedindo essa criança de crescer, porque tem algo errado, e de fato tem algo errado, precisa ser estabelecido. A questão é que nós nascemos, e a palavra de Deus chama, quando no início da nossa caminhada, de bebês na fé, mas a maioria de nós não sai desse estágio. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não podemos comer alimento sólido, mas beber de mamadeira, porque ainda somos bebês, espiritualmente falando. Mas até quando? Se eu estou já há um tempo e não cresci, não desenvolvi espiritualmente, não progredi, algo está errado com a minha vida espiritual. Se eu não desenvolvi, não houve transformação real e verdadeira em minha vida, algo está errado. Há uma patologia, há uma anomalia na minha vida espiritual. E eu não posso ficar nesse estágio. É inconcebível. Mas é a realidade da maioria das igrejas. Bebezinhos adorando, levantando as mãos, tendo mudanças muito superficiais, muito rasas. Mas aquele bebezinho, quando começa a falar, aí você vai, que gracinha, que lindo está falando. Quando ele começa a andar, olha o quanto ele está esperto. Está parecendo que nós estamos assim.
Na pessoa fala alguma coisa, ou age alguma coisa, parece um bebezinho começando a falar. Isso não pode. Nós temos que fazer um autoexame, até onde eu estou crescendo, até onde eu cresci, até onde eu estou realmente desenvolvendo, progredindo. Né? Lembra que tem uma sequência interessante que eu compartilho, né, que diz que sem motivação não há sonho, sem sonho não há desafio, sem desafio não há luta, sem luta não há conquista, sem conquista não há progresso, sem progresso não há realização, sem realização não há admiração. Então veja que até você chegar a admirar, a se alegrar com o seu crescimento, admirar aquilo que Deus está fazendo dentro de você, você tem que passar por todo esse estágio. Primeiro você tem que ter a motivação, e Deus pesa os motivos. Eu quero crescer, eu quero ser um instrumento perfeito de louvor e adoração a Deus, eu quero que o meu Senhor tenha prazer em mim, eu quero que o meu Senhor, o meu Deus, possa dizer, como disse para Cristo: eis o meu servo, eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então eu preciso ter a motivação. O que motiva o meu coração? O desejo de ser igual a Cristo. Isso que tem que motivar o nosso coração. O que motiva o nosso coração não é contabilizar aquilo que Deus fez em nosso favor, mas é contabilizar o quanto Deus é em nós. Aí sem motivação não há sonho. Qual que é meu sonho? O grande sonho cristão é quando os meus sonhos pessoais, eu posso tê-los todos, mas eles são substituídos pelos sonhos de Deus na minha vida. Quantos sonhos eu tenho que estão compatíveis, ligados, estão vindo do trono e não vindo das circunstâncias, das realidades que eu vivo. A palavra de Deus diz que quando a profecia de Joel, que também foi falada por Pedro quando do início da igreja primitiva, ele salientou que haverá um tempo que o Espírito encherá a todos, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Velho não sonha, velho só lembra, não é? Mas o espiritualmente, aquele que cresce espiritualmente, ele sempre tem sonhos. Mas eu estou velho. Você está velho para sonhar com as coisas pequenas da vida horizontal, mas você está muito, muito robusto para sonhar os sonhos de Deus. É agora que Deus me deu também o poder do Espírito para sonhar os sonhos dele. E aí, sem sonhos não há desafio. E crente que não busca desafio, ele vai se acomodar, sentar e viver a apatia de uma vida espiritual sem fruto algum. Então ele tem que se desafiar. Espera aí, eu tenho que ir além, eu tenho que sair do lugar comum, né? Quando você vê lá, por exemplo, quando os discípulos estavam no barco e eles viram um vulto andando por sobre as águas, pensaram que era um fantasma, e Jesus: não temas, porque sou eu. E é Jesus andando, meu Deus, por sobre as águas, ondas bravas, aquela coisa toda, a noite escuro. E ele diz: aí quem foi que já foi de cara? Pedro. E Pedro disse o quê? Se és tu, diga que eu vá. E Jesus chamou e ele andou por sobre as águas. Ele teve esse privilégio, ele saiu, ele decidiu, ele desafiou a sua própria fé, ele desafiou o seu comodismo. Os outros ficaram ali, mas quando Jesus chamou: vem Pedro, ele falou: mas peraí, senhor, como é que eu vou? Eu não sei andar por sobre as águas. O Senhor, ele não ativiou, o Senhor mandou ir, eu vou. Ele deu 2 passos e afundou? Sim, porque nem ele, andando por sobre as águas, mostra que muitas vezes nós estamos andando por sobre as águas tempestuosas da vida e das adversidades, e muitas vezes não estamos acreditando no que Deus está fazendo. Não é nós que estamos andando, é Deus que nos faz andar. É a palavra de Deus que nos faz andar, é o disse de Jesus: venha. Se você ficar no barco da sua existência, da sua segurança, do seu comodismo, você não vai usufruir o sobrenatural de Deus. Então o crente tem que desafiar, e se ele desafiar, ele vai
conquistar. Ele vai conquistar uma vida mais cheia, mais plena, espiritualmente falando. Ele vai conquistar e galgar um espaço maior, um patamar maior de vida espiritual, de maturidade espiritual e de experiência pessoal com Deus. Aí ele vai conquistar, ele vai ter vitória. Ele vai ter vitória, mas uma vitória muito maior do que as vitórias do dia a dia. E aí, tendo vitória, ele vai ter progresso. Ele vai progredir, ele vai sair do lugar comum, ele não vai contabilizar a mesma coisa o tempo todo, ele vai sair dessa rotina estagnada, dessa inércia contrária à fé. Porque a fé, ela é um andar contínuo, crescente e não inerte. E aí ele vai ter progresso, ele vai ter realização. Você não precisa computar ou compartilhar, comprei isso, ganhei isso, alcancei isso, mas você vai sim ter realizações pessoais, espirituais, que você nem imaginava alcançar. E aí você vai alcançar essa admiração. As pessoas estão doentes hoje porque elas vivem o tempo todo tão fracas espiritualmente que elas precisam que os outros falem para ela, elogiem, falam, aplaudam, exaltem o que ela faz. Por que você precisa disso? Porque você não tem admiração por si só, porque você não compreende o que é ser admirado por Deus. Quando você entende isso, quando você entende a admiração que você tem por tudo aquilo que Deus faz em você e através de você, e o progresso disso, você não vai necessitar de pessoas te aplaudindo, você não vai necessitar do reconhecimento das pessoas, da reciprocidade das pessoas. Você sabe que tem um Deus que tudo vê, um Deus que te vê. Então é necessário crescer, é necessário desenvolver, porque senão eu me torno apenas um religioso, como outro qualquer, apenas dizendo que a minha religião é melhor do que a dele, ou apenas destacando coisas de hábitos diferentes. Por exemplo, eu não bebo, não fumo, eu não xingo. Se fosse só isso que me diferenciasse, eu seria o mais miserável dos homens. Se fosse só por aspectos comportamentais, ainda que isso seja relevante, porque isso evidencia a transformação interior, mas se fosse só por isso, mas não, é por uma transformação real, verdadeira e total do coração. Então você observa aqui que ele fala, crescei na graça. Olha, quando a Bíblia fala de Jesus, quando Jesus nasce, ele disse, e o menino crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Veja que estatura, você tem um limite, né? Em sabedoria, né? Deus vai te dando, agora você precisa crescer em graça, isso é contínuo. Nós carecemos de crescer em graça o tempo todo. Por que eu crescer na graça? O que significa isso? Significa o seguinte, reiterando o que eu venho falando há muito tempo, graça é o poder transformador de Deus, é o poder restaurador de Deus, é o poder perdoador de Deus, é o poder santificador de Deus. Você não se transforma, você não transforma ninguém, você não se restaura e nem restaura ninguém. Você tem dificuldade de perdoar e impossibilidade de fazê-lo por si mesmo, de fato. Você não consegue se santificar. Tudo isso provém da graça. É a graça que tem esse poder. Então nós carecemos dessa graça. Senhor, me dá a tua graça. Eu careço, eu necessito da tua graça para transformar meu coração. Ou seja, eu cresço não para dentro e não para fora. Eu cresço para dentro, o resultado do crescimento interior evidencia para fora tudo que eu sou em Cristo. Tem muito crente crescendo para fora e não para dentro. Deus me deu isso, Deus me faz isso, vamos fazer campanha para isso, vamos fazer jejum para aquilo, vamos fazer intercessão para aquilo lá, para fora. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi,
Sei que pode ter, mas eu creio que muito raramente nas igrejas, principalmente essas igrejas lotadas, é reunião de oração para crescimento interior, jejum para transformação de coração. É sempre algo para se alcançar, para se conquistar externamente. Então a graça é esse poder. Eu preciso crescer na graça. Eu preciso da graça para me dar o poder transformador. Não adianta consertar, tem que transformar. Então eu tenho que ser uma nova criatura. Então, se eu não consigo ver meu coração transformado, capacitado, potencializado por Deus, o meu ser interior ser outra pessoa, né? Meu ser interior ser outra pessoa capaz de amar de verdade, capaz de perdoar de verdade, capaz de servir de verdade, capaz de reconhecer seu pecado verdadeiramente, capaz de entender que não é na força que você vence, mas na fraqueza, capaz de desfazer o egocentrismo, o egoísmo, capaz de destronar os ídolos falsos, capaz de desfazer os tesouros falsos e colocar centralizador, Deus no centro de tudo da sua vida, soberano, guiando e governando, de fato. Senão não tem nada. É o poder restaurador, é o poder transformador. Senão eu vou ficar lutando com a minha força. A graça, escreve isso no seu coração, a graça te chama, me chama para sermos fracos, para que ela possa nos fazer fortes. Toda vez que eu sou forte em mim, eu vou evidenciar as minhas fraquezas. É por isso que os nossos relacionamentos são tão complicados. É por isso que nós complicamos tanto as vidas, porque nós queremos ser mais forte do que o outro. Deus me fortalece. Talvez a nossa oração devia ser ao contrário. Deus me enfraqueça, me torna fraco, me torna um fraco em mim mesmo, para que eu seja forte em Ti. Me enfraquece o meu eu, enfraquece o meu ego, enfraquece o meu ser independente, para que eu seja fortemente dependente de Ti. É isso que aconteceu quando o povo foi conquistar. A primeira conquista, a primeira batalha no deserto foi contra os amalequitas, que significa Amaleque, filho da carne, contra a sua natureza. Aí Deus mandou Moisés subir no monte e levar com ele Ur e Arão, o Arão, o irmão, o Ur, amigo, levar com ele, enquanto Josué batalhava lá embaixo. Enquanto Moisés levantava as mãos, eles ganhavam a batalha. Quando Moisés cansava e baixava as mãos, eles perdiam a batalha. Aí, para quê? Ninguém consegue ficar com as mãos levantadas o tempo todo. Você não consegue lutar com as suas forças, nem se render sozinho. Você precisa de pessoas que te ajudem a se manter rendido em Deus. E um dos problemas maiores da igreja hoje é falta de rendição. As igrejas são independentes, fazem o que querem e chamam a Deus para abençoar. Isso não é crescimento, isso é desenvolvimento materialista, mas não crescimento espiritual, não maturidade espiritual. Ele está falando aqui de crescimento espiritual, ele não está falando sobre desenvolvimento material, pessoal. Aí Arão e Ur, o que fizeram? Sentaram Moisés na pedra, na rocha, né? Nós sabemos qual é a rocha com a qual nós estamos fincados, sedimentados, é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. E aí cada um pegou num braço e manteve o braço dele estendido, enquanto o braço dele ficou estendido até Josué vencer totalmente a batalha. Você não consegue vencer a sua própria miserabilidade pela sua força. Não adianta falar eu estou lutando. Você vai lutar, eu vou lutar o dia inteiro. Não adianta falar eu estou progredindo. Levanta as minhas mãos, porque tem hora que eu não dou conta. Ajuda a ficar levantado. É isso que a graça faz. Senhor, me dê graça, porque eu sei que eu não consigo.
Então, se eu não tiver esse reconhecimento, essa dependência, essa rendição a Deus, eu vou lutar com as minhas próprias forças. Então, graça é para isso. Crescei na graça, no poder que te restaura, no poder que te transforma, no poder que faz com que você possa perdoar, sair do ressentimento, da mágoa, de tudo aquilo que a vida passou, te fez. Né? A purificação, a graça é um poder purificador. A purificação é o ato de Deus de fazer com que o passado não mais obstrua a minha vida relacional com Deus no presente. Então eu tenho que passar por esse processo o tempo todo. E a graça tem esse poder. Senão eu não perdoo, senão eu não perdoo a mim mesmo, senão eu perdoo as minhas experiências, senão eu continuo achando que eu vou, que eu sei, que eu posso, que eu tenho, né? Não, é Deus. Então tem que ser fraco. Então aí Paulo teve que passar por esse processo. Olha o que Paulo fez. Ele foi ao terceiro céu. Paulo foi arrebatado. E ele então teve experiências que muito poucas pessoas tiveram na Deus. Mas aí ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não diz o que era. E ele pedia para Deus: tira, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor. Na terceira vez, e Deus, 3 vezes, Deus falou assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E a graça de Deus é que nos basta. E aí, o que acontece, né? Paulo entendeu. Ele disse: agora eu entendi. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Não na minha força. Não na minha capacidade. Deus não escolhe capacitados, Deus capacita escolhidos. Deus capacita seus escolhidos. Essa é a diferença de Deus. Você vai escolher para andar com você ou para trabalhar com você pessoas capacitadas para fazer as coisas. Deus escolhe pessoas completamente fracas e sem capacidade para os capacitar. Isso é graça. Isso é crescer na graça. Como é que eu estou? Meu poder de perdoar está melhor? Eu tenho sido restaurado nas minhas vidas, nas minhas relações, eu tenho esse poder restaurador. Eu tenho vivido essa transformação dia a dia, eu tenho realmente refletido Cristo onde eu vou. As pessoas olham para mim e me veem diferença, ou eu tenho que falar: sou crente? As pessoas só identificam a minha vida pela religião que eu opto, que eu sigo, ou elas me identificam por aquilo que eu sou em Cristo Jesus? É a graça que faz isso. Crescer na graça é tal ponto que a sua transformação acontecendo, que você não admite ser o que era, e que você está sempre na busca de viver algo mais. Não importa se você está dando passos e passos e passos, mas que você saiba que hoje você não é o que era ontem. Agora, se você continua hoje o que era ontem, amanhã o que é hoje e ontem, e diz: eu estou lutando, então você está lutando com a sua força. Você tem que pedir mais graça. Não pode. Eu tenho que entender: nisso aqui eu já mudei, isso aqui eu mudei. Deus está me moldando, Deus está me modulando. Eu sou barro nas mãos dele. Então isso é graça. E ele fala: crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que conhecimento, biblicamente falando, não se restringe apenas ao conhecimento intelectual, cognitivo. Ele se fala também do conhecimento relacional. Seu relacionamento com Cristo tem aumentado ou tem sido aquilo superficial? Cristo é o símbolo da sua fé. Cristo é aquele Senhor que você ora e fala no nome dele. Cristo é aquela vida, ele é Senhor da sua vida, ou ele é apenas o seu ajudador, o garçom das suas vontades, dos seus desejos, que você ora e pede? Qual o nível de relacionamento você está? Hoje essa mensagem é para você fazer um autoexame. Da última vez que você ouviu, do último domingo que você ouviu a palavra, do último dia que você viveu, do último mês, do último ano, como é que eu estou hoje? Há um reflexo de mudança, de crescimento, de desenvolvimento, de progresso na minha vida espiritual, na minha maturidade espiritual. É visível, as pessoas estão olhando e falando: esse cara mudou.
essa mulher mudou. Ah, mas até no modo de falar. Lembra que Pedro, quando ele foi lá para o pátio, quando Jesus estava lá sendo massacrado, interrogado, por 3 vezes ele negou Jesus, porque as pessoas diziam, você é um deles, porque você fala como eles. Talvez o que a gente precisa entender é que não há um dialeto crentez. Não é isso. Não é ficar falando, oh glória, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, irmão. Não. É a forma de falar. É a boca falando o que o coração está cheio. Você muda a sua forma de falar, você muda as suas expressões, você muda a intensidade da sua voz, você muda em não falar palavras torpes, inúteis, você muda o seu gesto. Ah, mas é minha personalidade. Deus não rouba a sua personalidade, Ele aperfeiçoa ela, Ele tira os defeitos. As personalidades Ele não desfaz, mas aquilo que é ruim Ele tira. Quando Ele faz um vaso novo, Ele tira aqueles caquinhos até ficar liso. Então, quando eu conheço Jesus, eu vou conhecendo, eu vou vivendo intensamente uma relação com Jesus, até que essa relação faça com que haja uma fusão entre eu e Cristo, que eu possa dizer lá na frente, guardadas as devidas proporções, dizer como o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é conhecer Cristo. Isso é se relacionar com Cristo. Falar de Cristo é fácil, mas ver Cristo falando através de vocês é diferente. Eu sou um Cristo, eu sou um embaixador do Rei. Eu tenho que ser incomodado onde eu frequento, o que eu falo, com quem eu falo, o que eu faço. Eu tenho que fazer esse autoexame. Eu tenho que ver o quanto eu tenho amadurecido espiritualmente, o quanto eu... E é engraçado porque a maturidade, que é a coragem que nos faz vencer a incredulidade, ela é engraçada porque ela não está evidenciada na mudança circunstancial. Ela está evidenciada na forma como eu enfrento as circunstâncias. As circunstâncias podem ser a mesma, mas eu não sou mais o mesmo enfrentando-as. Isso é graça. Isso é graça. Agora, 5 pontos que eu sempre falei e volto a afirmar aqui, que a gente pode analisar sobre onde está o nosso crescimento, né? Primeiro deles, né? Um senso mais profundo de pecado. Um senso mais profundo. Lembra que eu não falei de pecados, ações e atos incoerentes, incompatíveis com a palavra de Deus? Eu estou falando pecado, ou seja, o pecado original, o pecado do Éden. O que esse pecado causou nas nossas vidas? As pessoas têm um senso muito raso disso, muito raso. A igreja não tem falado tanto. O pecado corroeu os nossos corações. O pecado nos transformou em inimigos de Deus. O pecado nos transformou em homens e mulheres que não conseguem deixar de fazer o errado. E é Deus, a sua graça, que nos mantém vivos no caminho do Senhor. Então eu preciso ter um senso muito mais profundo. Eu preciso sair dessa superficialidade maldita que nós estamos vivendo. Eu preciso entender que o fato de eu não conseguir lidar bem com o próximo não é porque o próximo é difícil ou porque eu não dou conta, é porque o pecado que habita em mim está comandando a minha vida. Ele me faz ele alimenta o meu orgulho, ele alimenta o meu ego, ele alimenta as podridões da minha personalidade, ele estimula os desvios de desejo, ele me produz a mentira e o engano. Então, a graça de Deus é que remove isso, é que me ilumina e é que me abastece para que eu possa entender. Então, eu entendo o inimigo maior da minha vida sou eu mesmo, porque é o pecado que me faz não relacionar com Deus devidamente, não relacionar com a natureza, nem comigo mesmo. Então eu fico essa luta dos meus próprios desejos e não consigo descansar em Deus. Eu preciso entender
o efeito nocivo e destruidor que o pecado causa em minha vida. Então eu cresço quando eu entendo o meu inimigo, né? A gente precisa compreender a força do inimigo para que a gente possa lutar e possa vencer. E eu venço com a graça. Mas se eu não conheço, eu vou deixando rolar. Outra coisa que ele faz não é só o senso mais profundo do pecado, mas é uma fé que precisa ser mais robusta. E fé robusta não é aquela que eu acredito mais no que Deus pode fazer por mim. Fé robusta é naquela que eu descanso mais nas promessas de Deus. É aquela que me faz crescer, é aquela que me faz caminhar, direcionado para o centro da vontade de Deus, onde é o melhor lugar para eu estar. Então uma fé robusta não é aquela do testemunho do que Deus fez por mim. Uma fé robusta é aquela da evidência testemunhal do dia a dia, do que Deus é em mim, é em você, aonde você não precisa falar, porque Ele fala por si mesmo. A mudança, e esse é o parâmetro da nossa vida, né? Nós servimos a um Deus imutável, sendo nós totalmente mutáveis e dependentes de mudarmos dia a dia. A grande questão é, o nosso Deus não muda, porque Ele é perfeito. E ao mesmo tempo, nós precisamos mudar constantemente, melhorar, aperfeiçoar. Então eu preciso ter essa fé mais robusta. O justo viverá por fé, né? Como eu falei, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro, o meu bem, os meus bens, os seus bens caem do céu. Ah, pastor, meu não, meu esforço, eu trabalho, né? Para muita gente, o sobrenome dele é trabalho. Para muita gente, o orgulho dele é dizer, eu trabalho, eu conquistei. Não, o meu dinheiro cai do céu como o seu, porque é Deus que te dá vida, é Deus que te sustenta, é Deus que te levanta, é Deus que abre porta onde não tem, é Deus que te dá capacidade de trabalhar, porque você não pode mover-se nem um centímetro da sua vida se Deus não fizer. Como o apóstolo Paulo falou lá no Areópago em Atenas, nele nós vivemos, movemos e existimos. Então, sim, tudo que você tem caiu do céu, se você crê. Agora, se você não crê, você lida pelo seu esforço. Agora, eu vou continuar me esforçando na vida, mas sabendo que todo o meu progresso, toda a minha prosperidade, toda a minha conquista, toda a minha realização vem da força de Deus. Josué, esforça e tem bom ânimo, ser corajoso. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, faça como o meu servo Moisés fez, e eu farei prosperar os teus caminhos. E agora tem também o terceiro ponto, um amor mais abrangente. É incrível como a igreja fala de amor de maneira, né? Tem muita gente deturpando o amor, achando que o amor é aquela condição sentimentalista que aceita qualquer coisa. O amor é um atributo de Deus, e o atributo de Deus nunca anda desacompanhado, eles são sempre conectados. Amor, justiça, bondade, fidelidade, obediência, é tudo vai, né? Tudo, santidade, melhor dizendo, tudo está atrelado. Melhor do que falar de amor é quando o amor fala. Então o amor mais abrangente é que as pessoas dizem assim, amor é só para a minha família. Tem gente vivendo na igreja só com a sua família, achando que o amor de Deus é algo que foi derramado na vida dele, para ele amar só os deles, e não a família de Deus. Não, o amor tem que ser mais abrangente, o amor pelas almas. Por isso que a igreja está inerte, não se fala mais de salvação, não se fala mais de instrumentabilidade. Você tem que levantar da zona de conforto e sair para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo. Você tem que amar, para isso você tem que amar as almas. Se você não tem amor pelas almas, você fica no seu mundinho, vivendo a sua família e dizendo, Deus abençoa a minha casa. Deus não te chamou só para viver, né? Aliás, quando eles perguntaram, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai, deixa primeiro eu fazer isso. Não, aquele que quer seguir não olha para trás, deixa o
cuidar do morto e vem seguir. Então nós precisamos saber que o amor precisa sair desse reducionismo, dessa coisa de só os meus. Você tem que amar melhor, sim, os seus. Você tem que amar a partir do amor de Deus. Então, se você só pode amar mais, se você amar Deus mais do que todo mundo. O melhor presente que você dá para sua esposa, marido, é amar Deus mais do que ela. O melhor presente que você dá para sua esposa, mulher, é amar Deus mais do que ela. O melhor presente que você dá para seus filhos é amar Deus mais do que eles. Para que eu tenha esse amor abrangente, eu tenho que amar Deus mais do que minha própria vida. Ah, mas como é que eu vou amar quem eu não vejo, né? Essa é a substituição do espiritual pelo físico. Isso que não cresce espiritualmente, porque nós sempre estamos substituindo o espiritual pelo físico. É muito mais fácil amar aquilo que eu posso tocar, abraçar e chamar de meu. Amor espiritual vai muito mais do que isso. Quer crescer espiritualmente? Sai dessa zona de conforto, sai desse reducionismo, sai dessa restrição. Quarto, né? São 5. O quarto é uma esperança mais iluminada. Sua esperança tem sido mais iluminada ou você está vivendo essa esperança utilitária? A esperança utilitária é que move muito a maioria das pessoas. É aquilo que está me faltando aqui, a minha necessidade iminente, é aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero realizar. A minha esperança é ter uma aposentadoria boa, a minha esperança é curar da minha enfermidade, a minha esperança é comprar aquela casa, a minha esperança é poder viajar pelo mundo inteiro, a minha esperança é ter um descanso assim, a minha esperança, onde está a sua esperança? Isso é tudo utilitário. Mantenha a sua esperança mais iluminada. O que eu posso ser a mais do que isso? Será que eu vou me restringir a isso? Isso o mundo tem, essa esperança o mundo tem. O mundo lida com essa esperança o tempo todo. Você vai ver as pessoas estão fazendo cálculos, planos para ter a vida, quer ter isso, quer ter aquilo, esse positivismo todo. Agora a nossa tem que ser mais iluminada. Peraí, eu vou viver como eles? A minha esperança tem que ser maior, e essa esperança ela cresce, sabe quando? Quando aquilo que eu tenho falado muito para vocês, quando eu entendo a consciência de que eu sei o fim da minha história. Deus já me deu o fim da minha história, Ele não me deu o meio da minha história, Ele me deu o fim da minha história. Toda vez que eu dou uma olhadela para a eternidade, eu encaro a minha realidade com outros olhos. Por quê? Porque Ele já deu o fim da minha história, né? É muito interessante ver um filme e ler um livro que você sabe o fim. Você não sabe a outra parte, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe o fim. Então, eu não sei o que vai me acontecer na virada da minha página de amanhã, mas eu sei o final da minha história. Para onde eu vou? Onde será o fim da minha história? Eternidade. O mundo não sabe. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, né? Os planos podem pertencer aos homens, mas a resposta vem de Deus. Essas pessoas fazem planos, mas não sabem o fim da sua história. Nós podemos ter planos frustrados, fracassados, decepções, frustrações, mas jamais vamos frustrar com o final da história. Perco aqui, ganho ali, ganho aqui, perco aqui, dali, assim, mas tudo isso aí é temporalidade, porque eu sei o final da minha história. Isso é esperança iluminada. O salmista já dizia, né? Traz à memória o que alimenta a minha esperança. Então eu estou desesperançoso, eu estou desesperado por alguma coisa. Opa, ilumina a minha esperança. Isso é temporário, isso é passageiro, isso é algo circunstancial. Eu não sei onde vai dar, mas eu sei o final da minha história. E para terminar, algo que está faltando no seio da igreja moderna, atual, contemporânea, que é uma espiritualidade mais definida. Meu Deus do céu, há uma salada espiritual. Você não cresce espiritualmente se você não define que doutrina você segue, qual é o padrão de excelência, o padrão de conhecimento e de vida doutrinária que você tem. Lembre-se que quando fala em doutrina, não fala em ensino. Qual é a doutrina que eu sigo? A doutrina da graça, da soberania de Deus.
Então eu preciso definir isso, saber bem definido. Se você perguntar para 100 crentes qual é a espiritualidade dele, qual é a doutrina que ele segue, ele vai 80% por baixo, não vai saber dizer. Não, eu tenho Jesus. Não, eu estou na igreja. Não, eu já confessei. O que é isso? O que significa isso? Qual a doutrina que você segue? É por isso que é fácil ser manipulado, induzido pelos hereges da vida. Eu ouvi essa semana algo tão absurdo, porque sempre a igreja lutou com a autocrítica. São pessoas que tentam desmerecer, desvalorizar, descaracterizar a palavra de Deus, a Bíblia. Essa autocrítica. Mas a sutileza é que essa autocrítica está infiltrada na igreja. São pastores, líderes de igrejas que fazem seu nome, alcançam notoriedade, e não é difícil você alcançar notoriedade se você tem um discurso polido, se você tem uma condição intelectual, se você tem alguma forma manipuladora de expressão, de oratória, você assume liderança. Aí vem certos hereges e começa a dizer: olha, a Bíblia não é assim. Eu ouvi pessoas em congresso dizer essa heresia terrível, dizendo: olha, assim como o católico adora o Papa, o crente adora a Bíblia. Tem certos segmentos religiosos que diz, olha a sutileza, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus toda. O apóstolo Paulo fala que as escrituras foram divinamente inspiradas por Deus, e ela é apta para corrigir, para transformar, para penetrar na alma de todos nós, conduzir as nossas vidas. Então, uma pessoa dizer isso, né, é tentar descaracterizar Jesus da palavra, Jesus, o verbo vivo, Jesus, o Cristo vivo, e a Bíblia são duas coisas distintas. Não se distingue. Ele é o verbo, o Logos que se fez carne, ele é a palavra. No começo de Gênesis, quando diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, havia trevas sobre o firmamento, né? O Espírito pairava sobre o firmamento, havia trevas, e diz, e disse Deus, haja luz. Veja que a primeira coisa que foi feita, luz, iluminação, rompimento das trevas, rompimento da ignorância. E quem diz a palavra? Quem é a palavra? Cristo. Então ele não está desconectado, assim como Deus não é desconectado dos seus atributos. Bondade, misericórdia, amor, justiça, são atributos de Deus e outros mais. Esses atributos são Deus, assim como Deus são os seus atributos, não são desconectados. Deus não tem atributos, Ele é. Cristo não tem a palavra, Ele é. Então cuidado com essa sutileza que estão fazendo, menosprezando a palavra de Deus, inventando um monte de estratégias visuais, emocionais, para que as pessoas adorem. Quem cresce espiritualmente sabe que cresce, que a fé robusta vem pela palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos combater, isso não é comigo e é com você. Se você é um crente de verdade, você defende a fé, você defende a palavra de Deus, senão você não é. Mas isso não é comigo, é com o pastor. Então precisamos entender isso, porque se nós não crescermos, se nós não tivermos uma espiritualidade definida, nós aceitamos qualquer coisa. Parece aqueles caras que estão doentes, morrendo no mundo. Você vai visitar um parente que está doente, que não tem Jesus, você chega lá, ele está com uma garrafa de não sei o que, ele está com a imagem de não sei o que, ele está com isso, mas o que é isso? Fulano me trouxe essa imagem para coisa, fulano me trouxe essa garrafa para beber, fulano me trouxe isso aqui, que se eu fizer isso, ele aceita qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Tudo que vier, não, você me trouxe, eu vou, não, vai me ajudar? Não é assim. Se você tem Cristo e cresce espiritualmente, quando a pessoa chegar e falar assim, eu só quero Cristo,
A mulher de Billy Graham estava doente, as pessoas oravam. Um dia, e orando para que ela melhorasse, orando para ela, ela disse: ore, porque o que eu desejo é Cristo, só Cristo. A vontade dele se estabeleça. Eu quero Ele, só Ele. Então nós vamos ter uma espiritualidade definida. Você amadurece espiritualmente quando você sabe qual a doutrina que você segue, você sabe qual o caminho, você se discerne. E discernimento verdadeiro não provém do fato de você ser racional, provém do fato de você ser bíblico. Bíblico. Não entre nessa jogada dessas carinha polido, dessas pessoas cheias de intelectual, de intelecto, de acadêmicos que falam, que tem títulos, as pessoas, ele é doutor, ele sabe, né? E aí a pessoa vem cometendo heresias, desviando, como Jesus fala, daquele que desviar, pegaria um tio, uma vírgula, qualquer coisa dessa minha palavra. Em nome de Jesus. Essa mensagem foi para você fazer um autoexame, não foi a primeira vez e não vai ser a última, para que você olhe e fale: onde eu estou? Eu estou crescendo, eu estou crescendo na graça, eu estou crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso está me trazendo uma elevação para eu ser mais do que eu sou. Isso está me tirando da zona de conforto, isso está me tirando do assento do salvo sentado e satisfeito. Isso está fazendo com que eu deseje ser um instrumento perfeito de louvor e adoração de Deus. E eu quero dizer para vocês, se depender de mim, não vou deixar ninguém sentado. Você vai ter que fazer diferença nesse mundo. Esse evangelho não foi dado a você, essa graça não foi dada a você para que você tivesse uma vidinha melhor. Essa graça foi dada a nós para que nós fôssemos fazer aquilo que Deus pode fazer, mas Ele nos ama tanto que nos chama para ser instrumentos dele. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.